Olá, boa noite a todos e a todas. Sejam muito bem-vindos em mais uma palestra do nosso Centro Espírita Consciência e Vida. Meu nome é Luciana, estou aqui com vocês mais uma vez para passar um pouquinho desse conhecimento. Agradeço muito pela oportunidade de estar aqui, poder conversar um pouquinho com vocês, poder passar um pouquinho desse conhecimento que a gente adquire, né, ao longo dos estudos com vocês. E como sempre, com temas interessantíssimos, com temas muito bons que nos fazem refletir, nos fazem pensar, nos fazem olhar para nós mesmos. E hoje, exatamente dia 1º de junho, iniciando aí o mês de junho, quase chegando no segundo semestre, né, esse ano que ainda continua um ano muito difícil para todos nós, um ano em que a pandemia se intensificou em alguns casos e tivemos muitas perdas, né, ultimamente, mas mesmo assim continuamos firmes e fortes no nosso propósito de auxílio, de ajuda, de evolução espiritual. E hoje a nossa palestra é uma continuação do Livro dos Espíritos e o nosso tema é Intervenção dos Espíritos no Mundo Corporal. E eu vou trazer para vocês alguns slides, algumas fotos, alguns comentários, para tornar essa palestra um pouquinho mais didática, um pouquinho mais dinâmica, tá? Então vamos lá, eu vou apresentar agora para vocês. Bom, gente, como eu estava falando para vocês, hoje a gente vai falar no capítulo 9, continuando os estudos do Livro dos Espíritos, e vamos falar um pouquinho sobre intervenção dos espíritos no mundo corporal. O Livro dos Espíritos nos traz algumas questões e alguns questionamentos que Allan Kardec fez aos espíritos na época, e esses espíritos nos trazem algumas respostas. Mas em cima dessas respostas, vamos analisar o que é que esses espíritos disseram e vamos tentar trazer para o nosso cotidiano, trazer para o nosso exemplo e trazer para que a gente possa entender o que eles quiseram dizer com essas respostas. E de que forma esses espíritos, eles intervêm, eles influenciam no nosso mundo físico. Porque hoje nós estamos encarnados, nós somos matéria, nós somos corpo, né? Nós estamos encarnados aqui na Terra. Então, de que forma os espíritos no mundo espiritual podem interferir nas nossas vidas como encarnados? Eu quero, antes de começar efetivamente esse capítulo, eu quero trazer para vocês algumas questões do Livro dos Espíritos, para que a gente relembre algumas questões anteriores. Olha só o que os Espíritos perguntam na questão 84 do Livro dos Espíritos. Os Espíritos constituem um mundo à parte, além daquele que vemos? E eles respondem, sim, o mundo dos Espíritos ou das inteligências incorpóreas. Ou seja, o mundo dos espíritos, ele é a parte, ele corresponde a um outro mundo além daquele que nós vemos, que nós vivemos, né, que é o mundo terrestre? Sim, o mundo espiritual. E qual desses dois mundos, o espírita ou o mundo corpóreo, é o principal na ordem das coisas? Qual é o principal? O mundo dos espíritos preexiste e sobrevive a tudo. Então, o mundo dos espíritos é o mundo principal. É o que ele fala na questão 85. E é respondida aqui, ó, nessa grande foto que eu mostro aqui para vocês. O mundo dos espíritos preexiste e sobrevive a tudo. Aí já está a resposta. Ou seja, o mundo dos espíritos é o que preexiste, é o principal. E ele ainda complementa. O mundo corpóreo poderia deixar de existir ou nunca ter existido sem com isso alterar a essência do mundo espírita? E os espíritos respondem, sim, eles são independentes e não obstante a sua correlação, é incessante porque reagem incessantemente um sobre o outro. Olha só essa última questão, 86. O que os espíritos falam é que um mundo reage incessantemente
um sobre o outro. Ou seja, um está sempre agindo no outro. Estão sempre em conexão, estão sempre em conjunto, estão sempre em sintonia. Então, essa questão traz para a gente como os dois mundos eles coexistem juntos. E como, mesmo sem precisar falar dos espíritos, o mundo espiritual e o mundo corpóreo já interagem. Eles já coexistem juntos e um age em cima do outro, sempre. Então, nós estamos coexistindo junto com os espíritos. Não existe só o mundo corpóreo. Existe o mundo espiritual, não só existe, como é o principal mundo. Né? O pensamento é a raiz do que iremos falar ou fazer. E isso coloca em altíssimo grau de importância, pois somos o que pensamos. O que eu quero dizer com essa frase? Significa que hoje o nosso pensamento é justamente o que dirige as nossas ações. Somos o que pensamos. A partir desse princípio, que somos o que pensamos, é o nosso pensamento que nos dirige. Que é a partir do nosso pensamento que ele vai dizer quais são as nossas ações, o que a gente está vibrando, a nossa sintonia. E eu complemento dizendo que cada forma pensamento gerado possui várias características e propriedades distintas de acordo com a vontade e a moral da pessoa que criou. Então, tudo aquilo que a gente emana, que a gente vibra, que a gente pensa, é de acordo com a gente, com a nossa essência, de acordo com o que a gente cria na nossa mente, de acordo com o que a gente vibra, com o que a gente acredita, de acordo com os nossos ideais, de acordo com aquilo que a gente tem como exemplo. Então, nosso pensamento vai completamente de acordo com a nossa vontade e com a nossa moral. O que a nossa moral diz? O que a sua moral diz de você? Quem é você? O que você pensa? Né? E pela vontade teremos a quantidade de energia mental e a forma pensamento, e pela moral teremos a qualidade boa ou ruim dessa criação. Se a gente parte do princípio de que a nossa moral é o que determina, então se a moral for boa ou se a moral for ruim, é o que vai dizer se os nossos pensamentos, se a qualidade dessa vibração, dessa sintonia vai ser boa ou ruim. Então, a partir desse princípio, a gente entende o quanto é importante o que a gente pensa, o nosso direcionamento que a gente dá para o nosso pensamento. Né? Penetração do nosso pensamento pelos espíritos. Por que eu estava falando do pensamento? Porque a questão que começa no nosso estudo, ela pergunta assim, os espíritos veem tudo o que fazemos? Será que eles estão vendo tudo aquilo que a gente faz? Bom, eles podem ver com certeza, porque constantemente estamos rodeados por eles. Mas cada um só vê aquelas coisas a que dirige a sua atenção, porque eles não se ocupam da que não lhe interessa. Os espíritos, eles veem aquilo que querem ver, aquilo que interessa, aquilo que chama a atenção. Mas estamos constantemente rodeados de espíritos o tempo inteiro. Nesse momento, eu tenho certeza que eu estou rodeada de espíritos. E vocês aí que estão assistindo essa palestra também estão rodeados de espíritos. Eles estão vendo tudo o que a gente faz. Tudo. Mas eles se concentram naquilo que tem afinidade. Eles se concentram naquilo que chama a atenção. E como é que se dá essa conexão? Através do pensamento. É através do pensamento que nós nos comunicamos com os espíritos. É através do pensamento que criamos a sintonia. Por isso que é importante qual é a qualidade do nosso pensamento. Como estamos vibrando. Porque é a partir dessa qualidade que a gente vai saber com o que a gente vai sintonizar. Com que tipo de espírito vai criar essa sintonia com a gente. A próxima questão, ele pergunta, os espíritos podem conhecer os nossos pensamentos mais secretos? Conhecem
e muitas vezes aquilo que desejas ocultar. Nem atos, nem pensamentos podem ser dissimulados a eles. Podem ser escondidos dele. Então, ele vai conhecer todas as nossas vontades, os nossos desejos mais íntimos, até aquilo que a gente quer ocultar. É justamente a partir dessa sintonia que ele vê quem a gente é. E a partir disso se conecta a nós. Sejam espíritos benfazejos, sejam espíritos bondosos, como também os obsessores, que vão se conectar a nós através do que a gente está vibrando. É a nossa responsabilidade aí. É o nosso pensamento. Então, gente, os espíritos podem influenciar na nossa vida muito mais do que a gente imagina. Mas se a gente for parar para pensar que tudo é através do pensamento e a comunicação com os espíritos é através do pensamento. Pensar é se comunicar. E podemos ter com a gente tanto espíritos sérios como espíritos levianos, que riem das nossas imperfeições, das nossas impaciências. Uma das questões do Livro dos Espíritos, ele pergunta: o que pensam de nós os espíritos que estão ao nosso redor e nos observam? Bom, isso depende. Os espíritos levianos riem das nossas traquinices, das nossas imperfeições, zombam das nossas impaciências, riem quando estamos nervosos. Já os espíritos sérios simplesmente lamentam e tentam nos ajudar a todo momento. Isso vai depender também da nossa sintonia, vai depender de como nós estamos vibrando, de como a gente leva a nossa vida, até para ver que tipo de espírito vai se ligar a nós. E assim como tem os espíritos bons que nos ajudam, que nos auxiliam, tem também os espíritos que se sintonizam com energias mais baixas, que só querem atrapalhar a nossa vida, que querem nos prejudicar ou que simplesmente querem zombar de nós, né? A gente não pode esquecer que sempre vamos ter ajuda, sempre teremos espíritos bons, dignos a nos ajudar, a nos auxiliar, a nos mostrar qual é o caminho. Mesmo que a gente não perceba, ou mesmo que não estivermos dispostos a sermos ajudados, mesmo sem perceber. E às vezes, quando não estamos dispostos a sermos ajudados, quando não queremos ser ajudados, mesmo assim, esses espíritos estão sempre com a gente. E o que vai determinar se merecemos essa ajuda, se estamos dispostos a receber essa ajuda, é o nosso pensamento, é a nossa vibração, é a nossa sintonia. Mas eu quero que vocês saibam que não é você tá 100% com aquele pensamento o tempo todo voltado para o alto. Vão ter momentos que pensamentos alheios vão passar na nossa cabeça. Somos humanos, né? Temos nossas dificuldades, temos nossas privações, temos nossas limitações. Mas o próprio Evangelho, segundo o Espiritismo, ele fala, no item 10, no capítulo 17, não deixes demorar nenhum pensamento mundano ou fútil. Não deixes demorar. Ele não fala, não tenha nunca pensamentos mundanos ou fúteis, porque isso vai acontecer, né? Nós somos humanos, estamos aqui na Terra, encarnados, para errar e aprender. Então, vamos ter pensamentos assim, mas não deixes demorar esses pensamentos. Não deixe que esses pensamentos se tornem ideais. Não deixes que esses pensamentos se tornem propósitos de vida. E nem que assumam um lugar na sua vida, no seu pensamento. Que esses pensamentos podem vir, instintivamente eles vão vir. Mas que a gente mande eles para longe, mande eles para fora. E tentemos sempre nos conectar com outros tipos de pensamentos benéficos, né? Pensamentos positivos, pensamentos de alta vibração, pensamentos ligados a Deus, a Jesus, ao alto. Sempre quando vier pensamentos ruins, a gente tenta afastar esses pensamentos, tenta melhorar a nossa vibração, melhorar a nossa sintonia, muda
o pensamento, sabe? Dá aquele insight, não quero isso para mim, não é isso que eu sou, e joga para lá. É isso que a gente tem que fazer. Influência oculta dos espíritos sobre os nossos pensamentos e as nossas ações. Essa influência oculta não é uma influência que a gente perceba muitas vezes. Às vezes é de forma tão sutil, às vezes é de uma forma que a gente não percebe. É uma influência, por muitas vezes, bem sutil mesmo. Só ideias, insights que a gente percebe que não são nossos. Muitas vezes, insights que a gente acha estranho, são essas influências vindo na nossa mente, influência desses espíritos querendo nos dominar, querendo nos direcionar para outro caminho. Porque eles podem ler os nossos pensamentos, conhecer os nossos segredos, inclusive aquilo que a gente quer ocultar de nós mesmos. Não adianta. A gente pode até querer nos enganar, mas a gente não engana os espíritos não, porque eles sabem. Eles sabem dos nossos pensamentos mais obscuros. E é esses pensamentos que eles usam para nos atacar. Esses pensamentos que eles usam, aproveitam as nossas fraquezas, para que assim eles consigam nos atacar e chegar até nós e nos derrubar. Por isso que estamos sempre que temos que estar fortes, confiantes, vigiantes nos nossos pensamentos. Podem influenciar nosso pensamento e até nos dirigir. Depende da condição de cada um. Eles podem até tomar conta da nossa vida se assim os deixarmos. Porque eles têm essa capacidade. E muitos têm conhecimento, mas só vão nos atingir se a gente deixar. É nossa responsabilidade. Nossa responsabilidade. Várias vezes nos encontramos em conflito devido a opiniões internas contrárias. Porque às vezes estamos em conflito com nós mesmos. Não sabemos o que queremos. Apesar de colocarmos máscaras e escondermos os nossos sentimentos dos encarnados, nossos pensamentos são contínuos e são propagados, sendo assim conhecidos pelos espíritos, como ondas eletromagnéticas a propagar por essa imensidão. Então, por isso que os espíritos conseguem nos ouvir, conseguem nos escutar, conseguem entender tudo aquilo que a gente pensa. E sabem. E muitas vezes nos influenciam de maneira que a gente não percebe. Nunca estamos sozinhos. Nunca estamos sozinhos. E eu vou mostrar agora para vocês um pequeno videozinho que ilustra exatamente situações como essa. Situações para o mal e situações para o bem. Como o nosso pensamento pode determinar o nosso direcionamento. Como a nossa vibração, a nossa sintonia é o que determina o direcionamento que a gente tem para a nossa vida, no nosso dia a dia. Vou mostrar agora um curta-metragem para vocês verem como é essa influência dos espíritos na nossa vida para o bem e para o mal. Fiquem ligados. Oi, amor, cheguei. Oi, amor, tá lá no fogão. Eu quero beber. Tô cansado. Vamos beber, vamos beber. E aí, amor, como é que foi lá no serviço hoje? Ah, sabe, mesma coisa de sempre. Trabalho demais, pouco reconhecimento. Você conseguiu fazer o depósito? Eu falei, se não é pra fazer amanhã, eu faço. Você não tá preocupando, não. A última vez você atrasou, hein? Tá, não vou atrasar dessa vez. Deu problema. Tá bom. Tô saindo, tá? Da aula.
Não, eu quero beber. Pega a cerveja. Pega a cerveja. A cerveja. Isso. Cerveja. E aí, amor, você lembrou de abastecer o carro? Abasteci. Pode E a ficar chave? tranquilo. Tá aqui sim. Já tô saindo, tá? Pra dar aula. Tá, vai lá, vou ficar aqui. Eu tô meio cansado hoje. Tá bom, não vai sair, não? Não, vou ficar quietinho. Sozinho? É, sozinho. Nada disso, Paulão. Esse carnaval você vai passar sozinho, cara. Quer saber, cara? É isso mesmo. Ô, garçom, a saideira aí. Aí, a saideira. Incrível como você cai direitinho, Paulo. Essa é a parte que eu vou te matar. Ai. Atende, Paulo. Sua chamada está sendo encaminhada para a caixa de mensagens e estará... Ai, desligou de novo, Paulo. Senhor Jesus, amado Mestre, não sei por que tanta angústia. Eu tô com um mau pressentimento em relação ao meu marido. Eu sei que ele não é um cristão exemplar, mas ele tem se esforçado nas tarefas do dia a dia. Que o Senhor possa abençoar onde quer que ele esteja. Senhor Jesus, amado cristão exemplar, nas tarefas do dia, que o Senhor possa abençoar onde quer que ele esteja. Meus irmãos, se preparem. Temos um pedido de ajuda. Perceberam como os espíritos podem influenciar muito na nossa vida? Como uma ideia sutil, né? Às vezes a gente nem percebe, mas a vontade de beber pode simplesmente ter sido influenciada por um espírito. E muitas vezes a vontade de beber e essa sintonia a qual entramos nos leva a caminhos que muitas vezes não tem volta, né? Mas ao mesmo tempo em que somos influenciados para o mal, recebemos a ajuda dos nossos espíritos superiores, dos nossos mentores e de pessoas que estão ao nosso redor, pessoas encarnadas que estão ao nosso redor, que também querem nos ajudar, que estão ali orando por nós, pedindo por nós, quando a gente não consegue fazer, quando a gente não enxerga. E é essa força, é essa luz que nunca podemos esquecer, que sempre temos essa luz perto da gente. Nunca podemos esquecer que sempre temos esses espíritos bondosos a nos ajudar, a nos orientar. E quem vai determinar quem vai estar do nosso lado somos nós. Nós determinamos quem está do nosso lado. Nós determinamos a nossa sintonia. Nós temos o nosso livre-arbítrio para escolher aquilo que queremos seguir.
Somos influenciados de maneira sutil e muitas vezes nem percebemos, não temos noção de que estamos sendo influenciados? Sim. Mas é porque a gente abriu a porta. É porque a gente criou essa sintonia. É porque a gente permitiu que fôssemos influenciados dessa forma. E aí, continuando, temos uma pergunta do Livro dos Espíritos. Temos pensamentos próprios e outros que nos são sugeridos? Sim, vossa alma é um espírito que pensa. Não ignorais que muitos pensamentos vos ocorrem a um só tempo, sobre o mesmo assunto e frequentemente bastante contraditórios. Pois bem, nesse conjunto de turbilhão de pensamentos que passa pela nossa mente, há sempre os vossos e os nossos, dos espíritos, né? Porque o espírito está respondendo, há sempre os vossos, que são os nossos, e os nossos, que são os deles, entenderam? E é isso que vos deixa a incerteza, porque tendes em vós duas ideias que se combatem. Então, sempre vamos ter essas influências, esses pensamentos sugeridos. Mas, geralmente, o que vem primeiro, a primeira ideia é nossa. Nossa, espírito encarnado. Mas temos sugestões, temos influências e ideias contrárias que muitas vezes a gente pensa, epa, peraí, mas isso não sou eu, não. Como é que eu não penso assim? Quantas vezes já nos deparamos com situações como essa, hein? E vem o pensamento na nossa mente e a gente se bate e, nossa, mas isso aqui não é meu. Por que eu estou pensando isso? Que loucura. São essas influências. São essas sugestões mentais que recebemos a todo momento. E como a gente vai distinguir os nossos próprios pensamentos do que são sugeridos? Como identificar o que é meu e o que é de algum espírito que está sugestionando alguma coisa na minha mente? Bom, um pensamento sugerido é como uma voz que nos fala. Os pensamentos próprios são, em geral, aqueles do primeiro momento. Esses são os nossos pensamentos, daquele do primeiro momento. Só que os espíritos dizem que, de resto, não há grande interesse para vós nessa distinção. E é frequentemente útil não saberdes. O homem age mais livremente se decidir pelo bem. O fará melhor vontade. Se tomar o mau caminho, sua responsabilidade será maior. Ou seja, o importante, gente, não é se o pensamento vem da gente ou do espírito, mas sim a essência do pensamento. É isso que eles querem dizer para a gente com essa resposta. Que o que importa, muitas vezes, é a essência desse pensamento. Não é se vem da gente ou se vem dos espíritos. Pela resposta, a gente sabe que, geralmente, o primeiro pensamento, a primeira ideia é nossa. Outras sugestões são intuições que vêm, ou alguma sintonia que a gente conseguiu captar. A gente absorve muita coisa também. Estamos num ambiente, né? Estamos dispostos aqui no ambiente. Pensamentos estão vagando aqui, pensamentos estão vagando aqui na nossa atmosfera o tempo inteiro, como uma corrente magnética. Então, muitas vezes a gente capta alguma coisa, a gente absorve alguma coisa, mas muitas vezes somos sugestionados também. Mas aí eu te pergunto, é importante saber se vem do espírito? Ah, meu Deus, esse pensamento é meu ou do espírito? Até você até, às vezes, você até procura saber assim momentaneamente, mas o que importa é o teor, o que importa é a essência daquele pensamento. Porque ele fala que o homem age mais livremente se ele se decidir pelo bem. E ele vai fazer de melhor vontade. Se ele pegar o mau caminho, se ele escolher o mau caminho, a responsabilidade será maior. Então, é a gente discernir o que é bem e o que é mal, o que é certo, o que é errado. Saber discernir isso. Isso sim que é o importante. Saber o que é o bem e saber o que é o mal. Porque a gente sabe. Lá no fundo a gente sabe o que é certo e o que é errado. Muitas vezes escolhemos o caminho errado por livre, espontânea vontade. É a nossa vontade que diz. O nosso livre-arbítrio que nos permite escolher o nosso caminho. E é a partir desse caminho que a gente escolhe que a gente vai receber essas influências. Tipo de influência que nós vamos receber. Continuando. Disse algumas vezes que o primeiro impulso é sempre bom. Isto é exato?
Isso Allan Kardec perguntando, né? Ou seja, o primeiro impulso nosso é sempre bom. Bom, na verdade, pode ser bom ou mal, segundo a natureza do espírito encarnado. Ó, qual é a consciência que você vai ouvir? Você está ouvindo aí o diabinho ou você está ouvindo aí um anjinho? Vai depender da sua natureza, da nossa natureza. Isso que vai determinar se os pensamentos vão ser bons ou ruins. E como distinguir se um pensamento sugerido vem de um bom ou de um mau espírito? Analise, examine, avalie o que está sendo sugestionado a você, o que está sendo influenciado a você. Os bons espíritos não aconselham senão ao bem. Cabe a vós distinguir, a nós distinguirmos. Nossa responsabilidade distinguir o que é bom e o que é errado. E a gente sabe, lá no fundo a gente sabe. A gente pode até estar em dúvida sobre algumas questões, sem saber que caminho tomar. Mas lá no fundo vai ter aquela vozinha da consciência, ó, um anjinho falando. Não vá por aí, preste atenção. Assim como o diabinho, não, é isso mesmo, faça. Então, na verdade, a responsabilidade é nossa de distinguir o que é certo e o que é errado. Então, gente, a gente pode distinguir se a influência é boa ou má, de acordo com a inspiração, de acordo com essa sugestão que vem para a gente, de acordo com o que a gente recebe, né? Os espíritos bons nunca aconselham fazermos o mal, nunca vão influenciar a gente a fazer alguma coisa errada. Pelo contrário, eles estão sempre nos ajudando. Quando não encontrarmos a resposta em nós mesmos, podemos apelar para a inspiração como ajuda. Quando experimentarmos um sentimento de angústia, de ansiedade, insatisfação interior, sem causa conhecida, quase sempre é feito de comunicações inconscientes com os espíritos ou durante o sono. Então, esses espíritos mentores estão sempre ao nosso redor para nos ajudar, para nos orientar. Eles simpatizam com a gente, simpatizam com a nossa vida, simpatizam com o nosso caminho e sempre nos ajudam a direcionar, direcionar a nossa vida. E o que vai dizer se vamos conseguir nos conectar, mais uma vez, enfatizando, é o nosso pensamento. Aí, às vezes, a gente se pergunta, né? Mas, poxa, por que os espíritos imperfeitos nos induzem ao mal o tempo inteiro? Por que eles querem fazer isso com a gente? Por que eles querem influenciar negativamente a gente? Bom, para vocês sofrerem junto com eles, para que sofram da mesma forma que eles estão sofrendo. E se a gente for parar para pensar, muitas vezes nós somos assim. Quem aqui nunca chegou e disse para alguém, se ele está se virando, se eu tenho que me virar, que ele se vire também. Se eu estou sofrendo, que ele sofra também. Muitas vezes já não tivemos pensamentos assim, de fazer com que o outro sofra porque a gente está passando, que a gente passe por uma dificuldade que o outro também passe. Já que eu não consigo melhorar, eu desejo mal para o outro. Já que eu estou me virando aqui, estou me acabando aqui também, você também se acabe aí também, não quero saber não. Às vezes atitudes pequenas no nosso dia a dia, no trabalho, em casa, a gente às vezes não tem atitudes assim. Qual é a diferença disso para os espíritos que também desejam o mal para a gente? Que querem ver a gente sofrer? Só que eles influenciam de maneira diferente. E muitas vezes influenciam de maneira pesada, querendo causar, inclusive, o nosso desencarne. Mas a gente também já teve atitudes assim. Eles querem que a gente sofra junto com eles. E os espíritos imperfeitos, os espíritos inferiores que fazem isso com a gente. E a partir... Isso porque a gente deixa, tá? Porque a gente deixa, porque permitimos, porque entramos nessa sintonia, também entramos na sintonia de raiva, de angústia, de ódio, de impaciência, né? Essa sintonia nos permite abrir portas para que esses espíritos possam nos influenciar. Essa sintonia, podem fazer isso. E aí vem a pergunta: e por que permite Deus que os espíritos nos incitem ao mal?
Essa é a pergunta de $1 milhão. Por que Deus permite que isso aconteça? Mas, meu Deus, você ainda é tão piedoso, tão indulgente, tão benevolente. Como é que permite que esses espíritos possam nos influenciar a tal ponto? Bom, eis que tem a sua resposta. Os espíritos imperfeitos são os instrumentos destinados a experimentar a fé e a constância dos homens do bem. Tu, sendo espírito, deves progredir na ciência do infinito. E é por isso que passas pelas provas do mal até chegar ao bem. São as provas que temos que passar. As expiações que temos que passar. As provas que temos que passar. Nossa missão é a de te pôr no bom caminho. E quando mais influências agem sobre ti, és tu que chamas pelo desejo do mal. Porque os espíritos inferiores vêm em teu auxílio para o mal. Quando tendes a vontade de o cometer, eles não podem ajudar-te no mal, senão quando tu desejas o mal. Eles só influenciam a gente porque nós permitimos, nós desejamos. Lá no nosso inconsciente, aquilo que queremos esconder, os desejos ocultos que não queremos falar para ninguém, mas lá no fundo a gente deseja mal a alguém. A gente quer que aquela pessoa tenha problema. A gente quer que aquela pessoa se vire. A gente tem aquele desejo ruim, aquele desejo mal para aquela pessoa. Isso nos fazem reféns dos nossos pensamentos e nos proporcionam essa sintonia com esses espíritos inferiores. E é por isso que eles acham brecha para nos atingir. Se és inclinado ao assassínio, pois bem, terás uma nuvem de espíritos que entreterão esse pensamento em ti. Mas também terás outros que trarão de influenciar para o bem, o que faz que se reequilibre a balança e te deixe senhor de ti. Temos a influência para o mal e temos a influência para o bem, o auxílio que sempre está vindo a nós para o bem. E é esse auxílio que deve permanecer. E é esse auxílio que muitas vezes não vemos, não temos condições de ver e permanecemos nos erros causados por nós mesmos, causados pelos nossos próprios pensamentos, pelas nossas próprias ações, pela nossa própria sintonia. Nós somos nós que causamos isso. Nós deixamos que esses espíritos influenciem nas nossas vidas. Nós não somos marionetes. Eles nos dirigem para onde o nosso desejo determinar. Aí está o nosso livre-arbítrio. O que é o livre-arbítrio? Capacidade de escolha pela vontade humana entre o bem e o mal, entre o certo e o errado. Deus nos deu o livre-arbítrio para que possamos escolher que caminho nós vamos tomar. Nós temos essa capacidade, nós temos o dever de escolher o nosso caminho. Esse é o nosso livre-arbítrio, de escolha. A gente pode escolher o que a gente quiser, pode ser o que a gente quiser. E é essa decisão que vai nos direcionar. Aí vem a pergunta 467. Pode o homem se afastar, ou seja, se libertar da influência dos espíritos que os incitam ao mal? É claro que sim. Porque eles só se ligam aos que solicitam por seus desejos ou se atraem por seus pensamentos. Nosso livre-arbítrio é o que determina a direção. Só seremos influenciados se abrirmos a nossa mente para esta influência. Nós convidamos a influência espiritual. Da mesma forma que a gente convida, a gente desconvida. Da mesma forma que a gente permite que eles nos influenciem para o mal, a gente também impõe e segue firme no propósito e afasta e se liberta dessas influências negativas com nossa força de vontade. Com a nossa força de vontade, com o nosso desejo mais íntimo. É essa vontade, é esse livre-arbítrio que vai determinar. Por
E por que meio se pode neutralizar a influência dos maus espíritos? Observem que antes falamos de libertar, falamos de afastar essas influências para que elas não cheguem a nós. Mas agora, se por acaso elas chegam, como neutralizar? Fazendo o bem, colocando toda a vossa confiança em Deus. Dessa forma, conseguimos repelir a influência dos espíritos inferiores e destruir o império que eles desejam ter sobre nós. Guardai-vos de escutar as sugestões dos espíritos que suscitam em vós os maus pensamentos, que insuflam a discórdia e excitam em vós todas as más paixões. Desconfiai, sobretudo, dos que exaltam vosso orgulho, porque eles atacam a vossa fraqueza. Eis porque Jesus faz dizer na oração dominical: Senhor, não nos deixes cair em tentação e livre-nos de todo o mal. O antídoto é o bem, é a caridade, é o amor, é a nossa reforma íntima. É não desejar o mal ao próximo, é praticar a caridade, praticar o bem. É estar atento aos nossos pensamentos, vigiar. Como ele fala aqui, desconfiai, sobretudo, aqueles que exaltam o vosso orgulho, aqueles que procuram as nossas fraquezas. Porque eles vão atrás das nossas fraquezas, eles vão influenciar a gente nas nossas fraquezas. E é nessas fraquezas que eles conseguem penetrar nos nossos pensamentos, se afinam as nossas fraquezas, se afinam os nossos maus pensamentos, as nossas declinações. E é por isso que Jesus, tão sabiamente na sua oração, fala: Senhor, não nos deixe cair em tentação. Essa tentação que é perigosa, essa tentação que muitas vezes nos faz entrar nesse ambiente, que nos faz ser marionetes desses espíritos que só querem fazer o mal. E é assim que a gente consegue neutralizar. Com o bem, o amor ao próximo, a caridade, a nossa reforma íntima. É a nossa melhor saída. É a principal saída. Cada alma, assevera Emmanuel, vive no clima espiritual que elegeu. E aí eu faço essa pergunta para vocês. Que clima espiritual você elegeu? Onde você está colocando o seu coração? Por qual tipo de espírito está deixando você ser influenciado? Fica essa questão para vocês e que vocês reflitam sobre isso. Reflitam sobre o que está dentro do seu coração. De que forma você está se deixando ser influenciado? Nós temos condições de assumir as rédeas dos nossos pensamentos. Não estou dizendo que é fácil, é difícil. Porque as tentações são enormes. Os prazeres mundanos são enormes. Os prazeres fúteis são enormes. E muitas vezes caímos sim na tentação. Caímos. Não vamos ser hipócritas e dizer que não. Caímos na tentação. Mas podemos nos reerguer, podemos sair, podemos buscar essa reforma íntima. É por isso que os nossos companheiros, nossos mentores estão sempre com a gente para nos ajudar a levantar. Bom, gente, agora dando continuidade no estudo, né? A gente vai falar um pouquinho sobre as possessões. Tem alguns questionamentos do Livro dos Espíritos que falam sobre essas possessões, que nada mais é do que as obsessões, né? As obsessões mais fortes. E esse capítulo, ele começa com essa pergunta: pode um espírito tomar temporariamente um invólucro corporal de uma pessoa viva? Isto é, introduzir-se num corpo animado e obrar em um lugar do outro que se acha encarnado nesse corpo? Ou seja, um espírito pode entrar dentro de um corpo, pode possuir um corpo? E eles respondem:
O espírito não entra em um corpo como entra numa casa. Não é dessa forma. Identifica-se com o espírito encarnado, cujos defeitos e qualidades sejam os mesmos que os seus, a fim de obrar conjuntamente com ele. Obrar, trabalhar, né? Mas o encarnado é sempre quem atua, conforme quer, sobre a matéria de que se acha revestido. Um espírito não pode substituir-se ao que está encarnado, por isso que este terá que permanecer ligado ao seu corpo até o termo fixado para sua existência material. Ou seja, o espírito é o que a gente às vezes fala, né? Nos termos espíritas se fala muito sobre incorporação. Um espírito entra dentro do outro, mas na verdade não existe isso. Tudo é transmissão mental, tudo é através do pensamento, até as possessões são através dos pensamentos, mas que muitas vezes elas podem nos dirigir, né? Podem tomar conta do nosso corpo a fim de que o comando acabe ficando com essas entidades e não com a gente. Apesar de que, dentro do nosso corpo físico, como ele fala aqui, quem atua é o encarnado. Quem atua no corpo físico é o encarnado. O espírito, nosso espírito vai continuar aqui, vai continuar dentro da gente, mas recebendo influências pesadas desses espíritos trevosos. A possessão é um trabalho de muito tempo que os espíritos das trevas armam contra quem se encontra nas suas faixas de paixões inferiores. A possessão se dá quando espíritos malfazejos se identificam com outros, sejam encarnados ou desencarnados, na altura de suas vivências, criando uma verdadeira calamidade no nosso mundo interno. Então, eles conseguem identificar essa sintonia e, a partir disso, eles conseguem manipular as nossas ações e nos dominar a tal ponto que sofremos a subjugação, que é quando esses espíritos das trevas conseguem dominar totalmente as nossas ações, onde eles assumem assumem as rédeas da nossa vida, do nosso corpo. Mas quem está aqui encarnado e quem está sob o comando dessas ações ainda somos nós. Se acontece esse tipo de subjugação, onde os espíritos conseguem dominar completamente, é porque permitimos. É porque são permitidos que tomem conta. Porque identificam as nossas fraquezas, identificam as baixas faixas de padrão vibratório e se aproveitam disso. Se aproveitam dessas fraquezas para atuar em nossas vidas. Bom, aí eles continuam questionando. Se não há possessão propriamente dita, quer dizer, coabitação de dois espíritos do mesmo corpo, isso a gente já viu que não existe essa coabitação, não existe isso, é tudo uma transmissão mental. A alma pode encontrar-se na dependência de um outro espírito de maneira a se ver por ele subjugada ou obsedada ao ponto de ser a sua vontade de alguma forma paralisada? Foi o que eu acabei de falar. Sim. E são esses os verdadeiros possessos. Ou seja, as verdadeiras pessoas que tiveram possessão, né? Mas fica sabendo que esta dominação não se efetua jamais sem a participação daquele que sofre, seja por fraqueza ou seja por desejo. Frequentemente se tem tomado por possessos criaturas epiléticas ou loucas, que mais necessitavam de um médico do que exorcismo. Eles abriram esse parêntese porque existe uma diferença muito grande, né? Antigamente, quando se tinha alguém que tinha uma crise epilética ou se tinha crises mentais, né? Distúrbios mentais, eram ditas como loucas e eram ditas como se tivessem obsediadas por demônios, se tivessem possuídas por demônios. E, na verdade, essas pessoas precisavam muito mais de um médico físico por problemas psicológicos, né? Por problemas físicos e psicológicos, do que de um exorcismo propriamente dito, né? Mas aquilo que eu falei para vocês,
Esses espíritos, eles podem sim nos dominar a ponto de tomar as rédeas da nossa vida, a ponto de ter a nossa vontade paralisada, mas se for permitido. Essa dominação não se efetua jamais sem a participação daquele que sofre, seja por fraqueza ou por desejo. Porque a pessoa que está sendo obsediada pode desejar fazer o mal, pode estar querendo essa sintonia, simplesmente está dentro desses desejos. Pode ser um desejo mútuo, né? Uma simbiose mútua de fazer o mal. Existe tanta gente ruim no mundo, né? E a gente não pode culpar só os espíritos. As pessoas também têm a essência ruim. Infelizmente, as pessoas também têm a essência, a índole ruim. E continuando, uma coisa interessante que eu venho trazer aqui para vocês é alguns casos que tem em alguns livros, e eu deixo aqui a sugestão de leitura. No capítulo 6 do livro Sexo e Destino, é descrita a atuação de 2 obsessores que buscavam o prazer da ingestão da bebida alcoólica através de um encarnado, embora seu protetor espiritual estivesse presente. Muito parecido com aquele curta-metragem que eu mostrei para vocês, né? Às vezes, obsessores espirituais só querem sentir o prazer da bebida, o prazer do vício. E para isso, precisam do encarnado. Para que o encarnado beba e ele consiga sugar os fluidos. Porque ele não consegue mais beber, ele não tem corpo, não tem corpo físico para beber, não tem boca, não tem estômago para ingerir. Então, ele precisa dos fluidos e só consegue isso através de um encarnado. Então, nesse livro, Sexo e Destino é um livro que fala muito, é um livro maravilhoso de Chico Xavier, que fica a sugestão de leitura para vocês, para que vocês leiam os capítulos, e muito se fala sobre a interferência dos espíritos no mundo corporal. Um outro livro também muito interessante é No Mundo Maior, também de Chico Xavier. Há uma intervenção direta de um dos mentores espirituais impedindo o suicídio de uma jovem que se encontrava rodeada de entidades infelizes que a estavam influenciando. Quer dizer, muitas vezes, eu não vou entrar nesse parêntese, mas muitas vezes o suicídio é uma interferência grave espiritual. Espíritos que interferem no mundo corporal, sugestionando e influenciando ao suicídio. E isso é muito triste. Mas, enfim, fica mais novamente essa leitura No Mundo Maior, mais um livro de sugestão de leitura para que vocês vejam e que vocês consigam aprofundar um pouco mais nesse assunto, que lá tem vários casos de interferência dos espíritos no mundo corporal. E é muito interessante quando a gente estuda os casos, porque a gente vê exemplos de como acontece. E podemos muito bem até nos espelhar, né? Tipo assim, nos colocar às vezes nesses exemplos. Poxa, isso daqui pode acontecer comigo. Ou isso daqui já aconteceu comigo. E é a partir daí que a gente se atenta. Poxa, realmente isso pode acontecer comigo. Para que a gente se mantenha vigiante. Que a gente se mantenha em oração e vigiante. Nos nossos pensamentos, que são tão influenciados por esses espíritos que nos rodeiam. E de que forma podemos afastar essas possessões? A pergunta 475 questiona justamente isso. Pode uma pessoa por si mesma afastar os maus espíritos e se libertar do seu domínio? Bom, sempre se pode sacudir o jugo quando se tem uma vontade firme. Isso vai depender de nós. Vai depender da nossa força de vontade. E principalmente da prece, da oração. A prece é um meio eficaz para curar a obsessão? A prece é um poderoso socorro para todos os casos. Mas saber que não é suficiente murmurar algumas palavras para obter o que se deseja. Deus assiste aos que agem e não aos que se limitam a pedir. Cumpre, portanto, que o obsedado faça de seu lado o que for necessário para destruir em si mesmo a causa que atrai os maus espíritos. Não adianta você chegar, Pai Nosso, que está no céu, ler meia dúzia de palavras e achar que pode sair desse tipo de obsessão, desse tipo de possessão. Não.
são as nossas ações. A gente tem que agir. A nossa força de vontade vai determinar até onde a gente quer chegar, né? Que a gente cumpra o que a gente prometeu, que a gente faça por merecer, que a gente mude o comportamento, mude o pensamento, busque a reforma íntima, busque nos melhorarmos como pessoas, porque é a partir daí que vamos receber essa ajuda. A prece é poderosíssima, a oração eleva os nossos padrões vibratórios. Mas não é só isso, é a nossa força de vontade, são as nossas ações, é o que a gente realmente quer. E é isso que a gente tem que mostrar. Deus assiste aos que agem. Então, vamos agir, colocar nossas ações em práticas. Não adianta só falar. Falar é muito bonito, eu quero ver fazer, agir, botar em prática tudo aquilo que a gente tem aprendido. E tudo isso que a gente tem aprendido aqui nessa palestra hoje. Isso serve para todos nós, inclusive para mim. Todos nós que estamos estudando agora, que estamos estudando juntos, estamos descobrindo coisas juntos. Então fica esse aprendizado para todos nós. Que possamos agir, buscar nossa reforma íntima. E agora, a gente continuando o nosso estudo, eu vou entrar aqui num tema que chama convulsionários. Vou dar uma breve pincelada, né? Porque o Livro dos Espíritos, ele não se aprofunda muito. Fica aí a dica para que vocês pesquisem mais sobre esse assunto, tragam questionamentos, se desejarem também novas palestras sobre esse assunto também, sugiram, fiquem à vontade, tá? Mas, continuando aqui, o que são os convulsionários? São aqueles que têm convulsões, né? E a origem desses fenômenos está na influência magnética de um espírito agindo sobre uma anomalia do organismo físico do encarnado. Uma das questões do Livro dos Espíritos, eles perguntam, os espíritos exercem um papel nos fenômenos que se produzem nos indivíduos designados sob o nome de convulsionários? Sim, um papel muito grande, assim como o magnetismo, que ele é a fonte primeira. Todavia, o charlatanismo frequentemente tem explorado e exagerado esses efeitos, os que têm feito cair no ridículo, né? Infelizmente, as pessoas que sofrem convulsão acabam sofrendo muito preconceito, justamente por causa desse charlatanismo que perdurou durante muito tempo aí. Então, a gente sabe que, na verdade, as convulsões são influenciadas também por esses espíritos, né? A origem desses fenômenos tem na influência magnética de um espírito agindo sobre uma anomalia do organismo físico do encarnado. Seria, então, um espírito desencarnado por estar vinculado psiquicamente com o encarnado, por afinidade de pensamento, atuando magneticamente no organismo físico do encarnado, produzindo as convulsões. Aí eles questionam aqui, e de que natureza, em geral, são esses espíritos que fazem esse tipo de fenômeno? Pouco elevada, com certeza. Credes que os espíritos superiores se divertem com semelhantes coisas? Então, a gente já vê que essa afinidade de pensamento não é uma afinidade positiva, né? São espíritos de natureza pouco elevada, espíritos inferiores, que se predispõem a esse tipo de trabalho, né? Na Revista Espírita, número 1859, do mês de novembro, ele fala sobre esses convulsionários. E aí, uma das coisas que ele fala sobre os efeitos desses convulsionários e os que os convulsionários são capazes de fazer, o que essas pessoas que sofrem de convulsões são capazes de fazer, é essa insensibilidade física. Eles não sentem dores, muitos deles são expostos a vários tipos de tratamentos que causam dor e eles não sentem nenhuma dor. Então, eles podem ter a insensibilidade física como efeito do magnetismo que atua sobre o sistema nervoso, né? Porque se a gente parar para pensar do que a gente acabou de falar, que essas pessoas que sofrem convulsão, sofrem ações magnéticas no corpo físico,
né, diretamente no cérebro, nos neurônios, essa ação magnética de espíritos desencarnados, que se afinam com esses pensamentos que não são elevados e acabam magnetizando, né, negativamente o sistema nervoso, então causa essa insensibilidade física. Eles não sentem dor. Eles têm a faculdade de falar diferentes línguas, têm facilidade de ler pensamentos e a transmissão simpática das dores como numa espécie de sonambulismo desperto dos que os procuram. Isso ele fala aqui, ó, ele pergunta: como o estado anormal dos convulsionários e dos que sofrem crises pode acontecer subitamente em toda a população? Pelo efeito simpático, as disposições morais se comunicam muito facilmente em certos casos. Não estáis tão alheios aos efeitos magnéticos para não compreender isso, e a parte que certos espíritos devem nisso tomar por simpatia aqueles que os provocam. Ou seja, efeito simpático é efeito de simpatia, né? Afinidade entre esses espíritos, que é justamente o que pode provocar esses efeitos de convulsionismo, né? Então, essa transmissão simpática, né, essa sintonia entre o espírito encarnado e o desencarnado é o que consegue passar para ele, para que ele tenha esse efeito de convulsão, para que ele sofra esse efeito de convulsão. Como se pode fazer cessar essa ocorrência desse fenômeno? Bom, a atuação dos espíritos é secundária, pois nada mais faz do que se aproveitarem de uma disposição do organismo físico do encarnado. Já existe uma predisposição do organismo físico do encarnado para que ele aconteça, ele sofra essas convulsões, para que aconteçam essas convulsões. O espírito desencarnado só faz se aproveitar disso. Sendo assim, é possível neutralizar a sua ação através de um tratamento espiritual e através das preces. Então, pode-se ter sim um tratamento a partir do momento que é procurado ajuda, que esse espírito que sofre essas convulsões, ele procura essa ajuda, ele procura um tratamento físico e espiritual. Lembrando que não é só o tratamento espiritual, porque existe uma anomalia no organismo físico. Existe, né? A gente está vendo aí que já existe uma predisposição no organismo físico. Então, existe o tratamento para o físico e, com certeza, também em conjunto para o espiritual. E aí a gente entra num tópico sobre as coisas boas também, né? As afeições dos espíritos para convosco, né? Assim como existe a influência para o mal, existe também a influência para o bem, né? Os espíritos, eles se afeiçoam com a gente, querem sempre nos ajudar. A pergunta 484 diz: os espíritos se afeiçoam de preferência a certas pessoas? E eles respondem: os bons espíritos simpatizam com os homens de bem ou suscetíveis de progredir. Os espíritos inferiores com os homens viciosos ou que podem viciar-se. Daí o seu apego resultante da semelhança de sensações. Por isso que se assemelham. Então, os espíritos bons também se assemelham com aqueles que querem progredir, com aqueles que buscam sua evolução, aqueles que buscam a reforma íntima. Existe também essa afeição, é aqueles que eles enxergam na gente, né? Eles enxergam, poxa, ele quer progredir, ele quer buscar o bem, então eu vou ajudar. E inúmeros casos existem para esses espíritos que se afeiçoam e que querem sempre nos ajudar. A afeição dos espíritos por certas pessoas é exclusivamente moral? A afeição verdadeira nada tem de carnal, mas quando um espírito se apega a uma pessoa, nem sempre o faz por afeição, podendo existir, no caso, uma lembrança de paixões humanas. A gente fala também dos nossos entes queridos que desencarnaram, né, da nossa família. Muitas vezes tem aqueles espíritos que se afeiçoam a gente que
não tem nada a ver com a nossa família, que não foi da nossa família na última encarnação, né? Vamos falar da última encarnação, né? Que não foi da nossa família, que não teve esse vínculo próximo com a gente, mas que se afeiçoam a gente. Os nossos mentores são assim. A maioria dos nossos mentores são espíritos que se assemelham com as nossas energias, com a nossa sintonia, o que a gente busca, o que a gente de fato é, né? A nossa verdadeira essência. E tem aqueles que podem ser de lembranças passadas, pessoas da nossa família, né, que já desencarnaram, que estão trabalhando no mundo espiritual e que muitas vezes também vêm para nos ajudar. E aí eu lembrei de um caso, o caso André Luiz, no filme Nosso Lar, que é quando o André Luiz, depois de um tempo, né, na colônia espiritual, ele volta para casa e ele ajuda o atual marido da sua antiga viúva, da viúva, né, da sua ex-esposa, que ele desencarnou, deixou uma viúva, ela se casa novamente e ele ajuda, se afeiçoa por aquele espírito, aquele homem, né, o atual marido dela, e consegue ajudar. Vamos rever um pouquinho dessa cena e ver como o André Luiz ajuda esse irmão que estava precisando muito de auxílio. Vamos lá. Vá com Deus, doutor André. Obrigado, Smiley. Ernesto? Meu Deus. Ernesto, acorda! Pelo amor de Deus, não faz isso comigo, Ernesto. Acorda! Respira, Ernesto. Respira! Estou doente, não surdo, Zélia. Ai, minha Nossa Senhora, que susto! Você está melhor. Sim, estou bem melhor, muito melhor. Sabe, eu sonhei com um homem, com um jeito muito amigo, que pedia para eu beber água. E acho que eu bebi a jarra inteira mesmo de noite. Vieni qua, vieni qua. Ah, tesouro meu, tesouro meu. Então, gente, a gente viu aí que André Luiz magnetizou a água. No filme, ele não fala isso, mas ele teve a ajuda da enfermeira Narcisa e ele foi buscar fluidos curativos na planta mangueira e no eucalipto para depositar nessa água que ele magnetizou, né, através desses fluidos para curar o nosso irmão. No filme ele não fala isso, né, mas no livro ele fala. É uma passagem muito interessante onde fala que a Narcisa ajuda o André Luiz a buscar esses fluidos com os elementos da natureza para que ele seja depositado na água e ele possa ajudar esse irmão. E isso é muito bom de a gente ver, a gente saber que nós estamos constantemente sendo ajudados por esses espíritos, né? Esses espíritos interferem também na nossa vida de forma benéfica. Todos nós temos a companhias espirituais que atraímos através das nossas atitudes e orações. Nas nossas atitudes e ações. Por isso é importante não esquecermos da recomendação do Mestre Jesus.
orai e vigiai sempre. Um instantinho que passe, que a gente acorde pela manhã, que a gente faça nossas orações, que a gente vigie nossas ações, vigie os nossos pensamentos, né? Que a gente sempre esteja de olho, né? A gente sempre esteja vigiante, para que não cair, que a gente não caia em tentação, que a gente não caia em tentação, e que a gente sempre busque pelo nosso melhoramento moral, consequentemente espiritual, né? Todos nós somos capazes de mudar o nosso pensamento e elevar o nosso padrão vibratório. A mudança está em nós, a sintonia somos nós. E com essas palavras eu me despeço de vocês, agradecendo mais uma vez pela oportunidade. E nesse momento eu rogo a todos vocês que recebam toda a luz do mundo, que possam receber as bênçãos dos irmãos espirituais que estão conosco nesse momento, que acompanharam a nossa palestra. Gratidão a todos os mentores, gratidão a toda a equipe espiritual da Casa Espírita Consciência e Vida. Gratidão também à equipe de encarnados, de trabalhadores da Seara do Bem, que estão sempre dispostos a ajudar, que estão sempre disponíveis a qualquer ajuda que vocês esperam. Desejo uma semana abençoada, com muita luz, com muito amor a todos vocês. Que essa luz possa chegar à casa de vocês, que essa luz possa chegar na vida de vocês, nos cômodos, na casa, no bairro, na cidade, e que essa luz possa se resplandecer cada vez mais e atingir altos patamares. Né? Muita luz na vida de vocês. Eu só tenho a agradecer mais uma vez por essa oportunidade. Muito obrigada a todos vocês. Deus abençoe e fiquem com Deus.